Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E o tema do devocional de hoje é Jesus é o caminho exclusivo para Deus. E o texto base, onde iremos refletir, se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 5, onde o texto diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, quando relata aqui, está relatando o que Cristo disse. João, o apóstolo, que aqui andou com Cristo, relata os últimos momentos aqui narrado, as últimas falas de Jesus. Nós vemos aqui pelo contexto do capítulo anterior que Jesus havia ceiado com eles, ou seja, a última ceia, a ceia da Páscoa, a ceia tão famosa que nós conhecemos. E Jesus fala algumas coisas. Jesus, nesse momento, fala que Pedro negaria, que alguém daquela mesa o trairia. E Jesus ele começa a falar, ele fala no versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. Ele começa a trazer esse contexto para fortalecer os discípulos, para estar preparado por aquilo que eles iriam ver e posteriormente que iriam passar. Então ele fala, na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. Voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. E aí Jesus ele conclui, porque Jesus passou 3 anos com esses homens ensinando a vontade de Deus, preparando o caminho da vontade de Deus. E aí Jesus conclui, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Só que Tomé pergunta assim, relatado no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E Jesus responde no versículo 6, que é o texto em destaque hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus mostra aqui a Tomé e depois, consequentemente, está nos ensinando, através das Escrituras Sagradas, que o único caminho exclusivo que leva para Deus é Jesus. Jesus, ele é o caminho verdadeiro. Jesus é a verdade desse caminho. Jesus é a vida desse caminho que conduz ao Senhor. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que leve a Deus a não ser o nome de Jesus. É por isso que eu falo, por isso que Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui, essa pequena perícope de alguns versículos tem tanta profundidade para que nós podamos estudar. Ele começa falando, eu sou. A palavra eu sou aqui é tão forte, é tão impressionante que se você parar para estudar o que significa o eu sou, você se comove. Você vê que afirmação maravilhosa Deus está dizendo. Que uma afirmação maravilhosa Jesus está dizendo aqui quando ele diz eu sou. Não é simplesmente quem ele era, mas quem ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, não tem como ir ao Pai se não passar por mim. Jesus é o único caminho. Não é uma denominação. A graça não é uma denominação. A denominação não é o caminho verdadeiro. Uma denominação não é o único caminho que leva aos céus. O único caminho que leva ao Senhor, a Deus, se chama Jesus Cristo.
E esse caminho é um caminho de verdade. Esse caminho é um caminho de vida que nos conduz ao Senhor. Então Jesus, ele é o caminho exclusivo para Deus. Lembre-se disso. Hoje a gente vemos dentro de muitas denominações Jesus não sendo pregado, Jesus não sendo anunciado. Nós não vemos dentro de muitas denominações que Jesus é esquecido. Um dia eu ouvi um irmão dizer: não aguento mais ouvir pregação de Jesus. Eu quero profecia. Eu quero ouvir que Deus vai virar meu cativeiro. Quero profecia, bênção, bênção. Eu não aguento mais ouvir Jesus, 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 Jesus. Jesus é o único caminho. Quando uma pessoa entende que Jesus Cristo é o único caminho, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Quando a pessoa entender, esse cristão, esse crente, entender que Jesus Cristo é Deus, porque o próprio texto, a perícope que diz, quando ele fala, eu sou, e depois Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele fala para Filipe, Filipe, você passou todo esse tempo comigo e me pergunta, mostra-me o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Ele está dizendo, eu sou Deus, Filipe. E você está querendo conhecer a Deus. Então, se você nega Jesus Cristo, se você não quer ouvir a Jesus Cristo, lembre-se que você está negando a Deus. Jesus é o único caminho que leva à salvação. A graça é Cristo Jesus. O meio de salvação se chama Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida se chama Cristo Jesus. Então pare de religiosidade e entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te levar, Ele que vai entregar nas mãos do Pai, é Ele que vai te dar a salvação, ou seja, já te deu a salvação. Você precisa reconhecer que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus é o caminho exclusivo para Deus. O cristianismo puro e simples, o cristianismo de verdade, ele é exclusivo. Deus não reparte com ninguém. O cristianismo, a obra de Cristo na cruz é exclusivo, é somente pela graça. É pela graça que somos salvos. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cuidado, porque se você não estiver no caminho, na verdade, na vida que é Cristo Jesus, você está em um beco sem saída. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz, onde nos dá o direito de ser chamados filhos teus. Ó Pai, hora vem. Maranata, hora vem. Jesus venha nos buscar e levar para esses aposentos. E nós sabemos que só Tu, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Te agradecemos, Senhor, por estarmos neste caminho, por estarmos nessa verdade, rumo à vida que recebemos só através de Cristo Jesus. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.